Olá, eu sou o Thiago Moreira e hoje eu estou aqui com a Bruna Issa. A Bruna, ela é fotógrafa profissional e ela é especialista em fotografia de joias. Bruna, fala um pouquinho pra gente aí do seu trabalho, antes da gente começar a falar sobre o assunto da fotografia em si. Sou fotógrafa de joia há 10 anos, sou carioca, estou morando em São Paulo há quase 2 anos. Ao longo da minha carreira, eu dei alguns workshops presenciais e à distância de fotografia de joia. Estou aqui agora para bater um papo com o Thiago para a gente falar da importância da fotografia de joia e do processo, né, de você retratar a sua criação de forma que faça jus à beleza do que você criou, né? Que é uma Legal. arte. Sim. O design é uma arte, né? A joia, ela é uma arte. Então, você conseguir retratar isso da melhor forma possível, eu acho que agrega valor para todo mundo. Não tenho dúvida. Vamos lá, a gente anotou alguns tópicos aqui, depois eu vou ler até algumas perguntas no final que mandaram pra gente, mas a gente anotou alguns tópicos muito importantes, tá? Então, tudo começa pelo desenho da fotografia. O que seria o desenho da fotografia? Eu acredito que o design ele cria, né, o desenho da peça. Eu não faço parte desse processo, mas consigo imaginar como é que é o processo de criação. Muitas vezes ele se inspira em algo para criar um desenho e depois transformar aquilo ali num objeto. Então, quando eu falo do design, eu falo disso, do processo criativo do desenho, né? Sim. Você criar a peça no papel e depois passar ela para transformar ela num Transformar num objeto de objeto de verdade. valor. Ah, legal. Vamos lá. E a importância estética nessas etapas de criação? Tem uma importância, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Isso a gente está falando tudo antes da fotografia, a gente está falando do conceito que antecede a fotografia, é o processo de criação da peça, confecção, e a gente tem que pensar em toda essa parte estética, porque não adianta ter uma peça ruim e querer ter uma foto boa. Por isso que a gente vai dar uma passada nessa base antes da foto, tá? Então, a importância da parte estética, quais são as etapas que a gente vai passar? A gente falou do desenho, vai para a parte do ourives, depois que o desenho está executado. Que vem antes, na verdade, só para explicar um pouco essa parte, tem a criatividade, né? Um trabalho de criatividade da pessoa que criou, a dedicação dessa pessoa para fazer aquilo, né? Que também engloba o tempo e o investimento, porque você está gastando não só o seu tempo, mas dinheiro também. Depois disso tudo, né? Tem o trabalho do ourives, enfim, o material que você vai usar, as pedras que você vai utilizar. E entra o trabalho do fotógrafo e do editor de imagem também, que é a pessoa que vai tratar a foto, né? Vai tornar aquilo visível para o cliente, que vai atrair o cliente, né? Que vai atrair o cliente. Então, assim, eu acho que uma boa fotografia, ela tem que ser levada a sério, porque ela faz parte de todo esse processo que antecede a foto, né? E a compra, na verdade, porque a boa fotografia é que vai fazer a pessoa, de repente, comprar quando a gente fala de compra online. Legal. Então, Bruna, me fala qual que é a função do fotógrafo? A função, do seu ponto de vista de ser uma fotógrafa de joias profissional, qual que é a sua função? Isso vai depender muito da área do que o fotógrafo atua, né? Porque cada área tem uma função diferente, específica. Na área da fotografia de produto, e principalmente de joia, a função do fotógrafo é ele ser o mais fiel possível ao objeto que ele está retratando. Então, é assim, não dá nem para usar muito, é muito técnico, não dá para usar muito a criatividade, que é no caso, eu estou fotografando uma pedra azul royal, mas eu acho que ela fica mais bonita verde. Então, eu vou botar, não, se ela é azul royal, você tem que ser fiel àquilo. Então, é diferente de um fotógrafo, de repente, de casamento, que pode usar mais nessa questão de criatividade. Então, o fotógrafo de joia, ele tem uma função de retratar aquilo ali exatamente como aquilo foi criado. E também vem a parte da edição, né? Que também é extremamente importante. Então, o fotógrafo de joia, quando ele vende um trabalho fotográfico, ele não está vendendo só a foto, ele está vendendo também
o processo de edição, que é a continuação da fotografia. Tá, então é um trabalho em conjunto, né? Não é só a questão de vai lá e tira a foto e vai ficar perfeita. A edição, ela é uma parte muito importante. Não dá pra gente escapar desse ponto, né? E uma coisa interessante de falar também é que a função da fotografia nesse aspecto é alcançar mais pessoas, né? É atrair o olhar do comprador, de forma que ele veja, ache aquilo bonito e tenha vontade de saber mais sobre aquele objeto que está à venda ali. Então, eu já tive relatos e já acompanhei casos de pessoas que, quando investiram na fotografia, aumentaram de forma significante a venda. Imagino. Porque você está vendendo, é como se você estivesse vendendo aquela foto, né? Então, se a foto estiver mal feita, a pessoa já vai automaticamente associar aquilo ali com uma coisa que não está bem feita. E às vezes não é o caso. Eu imagino que tem gente que deve até sair da página, né? Eu também, eu o não nosso vejo uma foto. o nosso olho ele tá treinado, né, pra gente querer ver coisas que a gente, pra gente é belo, é esteticamente atrativo. É verdade. O marketing, ele trabalha muito com isso, com essa parte. É verdade. De Então, atrair o olhar. a parte estética e a qualidade da foto isso é muito importante, né? Ela pode vender a peça quase que por conta própria, só por ter uma foto bem feita, né? O que está em jogo, né, quando a gente fala de fotografia de joia? A responsabilidade de ter uma foto bem feita é que ela coloque em jogo todo o trabalho que antecedeu aquela foto, que é o trabalho do Orives, é o trabalho da pessoa que desenhou a peça. Então, é um risco você ter tanta gente envolvida num trabalho e no final você fazer uma foto feia daquilo, que não faz jus ao que realmente é a peça. Então, o que está em jogo é isso, é a credibilidade de todos esses profissionais que vieram antes da fotografia. Então, a gente tem que dar uma importância importante. muito grande à foto. Não é algo tão simples como a gente costuma fazer todo dia, ir lá no celular, tira a foto de qualquer jeito e sobe a foto. Não é tão simples assim. A gente tem que entender um pouco mais e também valorizar o profissional. Porque a gente só passa a valorizar o profissional quando a gente entende os aspectos que envolvem uma fotografia bem feita de joia, né? Vamos lá. Quais os tipos de fotografia de joia a gente tem? Porque eu imagino que deve ter vários tipos de fotografia, né? Tem. A gente tem a fotografia de joia em steel, que é mais utilizada na venda mesmo. As grandes marcas, se você entrar no site, sempre tem a fotografia steel, que é aquela foto da peça com fundo branco em destaque. E qual a importância da fotografia steel? Atrair o olhar só para a peça. Diferente de uma campanha em que, de repente, a modelo está vestindo aquela peça, você vê como acontece o caimento da peça no corpo, mas você tem um monte de informação ali. Você tem a beleza da modelo se destacando, a roupa que ela estiver usando, a maquiagem. Tem muita distração. O steel não. O steel é para destacar realmente só a peça. Legal. E o fundo é branco, então a peça fica ali, evidente. Então você vê também no steel, interessante é que você consegue se aproximar bastante da peça com a câmera, então você vê detalhes que às vezes nem o seu olho consegue ver. Assim, com a lente macro, né, que é uma lente que ela dá um destaque forte em objetos pequenos. É importante a edição, a importância da edição está muito nisso também, porque como a qualidade da câmera e da lente é muito boa, ela consegue capturar detalhes que o seu olho não consegue ver. Não consegue captar. Então, por isso que é tão importante a edição, para poder limpar esses detalhezinhos que você não consegue ver, entendeu? Já aconteceu de você pegar a joia que tem sujeira ou alguma imperfeição e você ter que ficar corrigindo no Photoshop? Então, sujeira a gente limpa, né, no caso, mas acontece muito. Inclusive, no workshop, eu sempre falo isso, que a gente tem que saber o que a gente está fotografando, analisar bem e saber, com o tempo de experiência, isso, né, também tem esse ponto, que é o tempo de experiência que vai te dar essa possibilidade. Você consegue, já olhando a peça, entender o máximo que você consegue tirar daquilo ali.
Porque se a lapidação estiver mal feita, se a peça não estiver bem feita, o que vai acontecer? O trabalho de edição vai ter que ser muito forte e vai tornar aquela peça algo fake. Vai ficar... Tipo um vetor. É perceptível quando tem muita edição. O ideal é que você não precise editar tanto. Entendi. E para isso você precisa que a peça esteja bem feita. Então, sem arranhões, com a lapidação boa, com a pedra direitinho. Sim. Quanto melhor a peça tiver, melhor vai ser o resultado final da foto. Entendi. Então já aconteceu sim de eu fazer trabalhos que a peça na mão você não vê tanta imperfeição, na hora de retratar sai com muita imperfeição. Amplia tudo. Amplia tudo. E aí você, na hora de editar, você tem que editar. É como se você tivesse que colocar muita maquiagem no rosto que tá com muita espinha. Fica estranho. Sabe? É bem isso. Se a pele da pessoa for uma pele boa e você coloca uma maquiagem, vai ficar de um jeito. Se você tiver uma pele muito cheia de espinha, você vai ver que tá aquela camada grande de maquiagem, né? Então ela funciona como uma edição, se não tiver cuidado, ela funciona como uma maquiagem, né? Exatamente. Voltando também nos tipos de fotografia. Você comentou num ponto aí da joia em modelo. É um estilo muito diferente do primeiro tópico que a gente abordou, do estilo de joia. Fotografar num fundo branco é muito diferente de fotografar numa modelo, por exemplo? A dinâmica é outra, a iluminação, a forma com que você vai fazer, muda tudo. Muda tudo. Então, quando você se preocupa, na verdade, a foto em estilo, você fica muito mais preocupada com o reflexo do que com a foto com a joia na modelo. Porque a joia na modelo, seu olho já imagina que você vai naturalmente ver reflexo, tem que ter reflexo, né? Porque é o corpo, o cabelo. E aí tem dois tipos de joias na modelo, que é a distância, aparecendo o rosto, e tem aquele close que a gente já viu muito, que é bem comum. Só na orelha, ou só no braço, ou o anel, bem distado. Então tem, pelo que eu tô vendo, tem algumas variações, tem essas duas, tem essas variações. E tem a campanha que geralmente são retratos, já cortados também, você não vai botar o corpo inteiro, até porque você quer mostrar o objeto e o objeto é pequeno. Só que mostra o rosto, mostra o cabelo, a blusa que a modelo tá. Então, para venda, eu acredito que o estilo seja mais importante e a peça em destaque na mão. A campanha em si, que é na modelo, é mais quase um lançamento de uma coleção. É um lançamento, é algo que você faz não tanto para venda, você chama o olhar do possível comprador, só que ele vai querer ver mais. Ele não vai aceitar ver só na modelo numa certa distância. Ele vai querer, para ele comprar online, ele vai querer ver mais, entendeu? Então a modelo chama atenção, se ele gostou do aspecto da peça, ele vai consequentemente procurar uma foto mais detalhada. Aí que entra o estilo. Que aí você consegue ver exatamente como a peça Então elas também se complementam, né? Sim. Quanto mais informação você tiver sobre aquele produto que você está vendendo, melhor. Então, se você tiver... Tem também sites de joalherias famosas que tem isso. Você entra na parte de compra, tem o estilo e tem no corpo. No corpo destacado. Porque a pessoa quer ver como é que vai ficar na mão e quer ver também o estilo. Então, é um complemento. Mas é muito raro você entrar em sites de joalherias, né, conceituadas e ver só na mão, por exemplo, sem ver o estilo. É mais fácil você ver só o estilo e não ter no close no corpo do que o contrário. Legal. E tem um dos tópicos também que a gente tem anotado, que é o fundo temático, né? O que você acha da foto de fundo temático? Porque dá para ter uma imensa variações de fundo temático, né? Eu acho importante, assim, em fundo temático, você sempre buscar um fundo que tenha a ver com a sua peça, tá? Então, um exemplo, se você criou uma coleção de joia que tenha a ver com praia, com Iemanjá, com praia, é interessante você colocar um fundo temático areia, algo que remete ao mar,
Entendi. Tentar fazer esse link. Não adianta você pegar uma joia fina, né, dessas Uma joias joia- mais finas e mais caras, e querer colocar ela em cima de No conceito de uma da praia, pedra, no né? conceito da praia. Ela tem que estar no Não outro. combina. Entendi. Ela é um outro contexto. Você tem que sempre. Você tentar linkar, fazer uma ligação ali com a ideia da sua peça com o fundo temático. E a outra questão também do fundo temático é quando tem a ver com épocas, determinadas épocas, por exemplo, Dia das Mães. Você vai fazer uma campanha Dia das Mães e você quer fazer as suas peças num fundo temático que tem a ver com mãe. Então você pode usar coisas que têm a ver com mãe, um coração, uma flor. São ideias muito São boas. ideias. Vão anotando aí, hein? Não esquece de anotar. Cadê o caderninho? Anota tudo, porque são ideias fenomenais. Sim. Vamos lá. Dia das Crianças, se você estiver lançando uma coleção infantil, colocar coisas que remetem à criança. Perfeito. Natal, brincadeira, né? cores vermelhas, de repente. A coloração é uma coisa muito importante. Só que também na questão do fundo temático, é importante você também tomar cuidado para você não usar objetos que se sobressaiam a sua peça. Para não roubar a cena. Para não roubar a cena da sua peça. Muito bom. Vamos lá, Bruno. Eu entendi. Essa base é muito importante a gente entender todos esses aspectos de criação e pensar na joia antes de tirar foto e planejar tudo. É um pouco complexo, a gente fica um pouco confuso. E aí, muita gente nesse momento vai falar, eu prefiro, Thiago, contratar um fotógrafo, porque eu não vou querer estudar tudo isso, é muito complexo. O que a pessoa precisa saber na hora que ela vai contratar um fotógrafo? Porque eu imagino que tem algumas diferenças em quem fotografa um casamento e quem fotografa uma joia. Me explica isso de uma forma mais técnica, para a gente entender. Essa pergunta é bem interessante, porque eu já vi clientes sofrendo em relação a isso, de gastar dinheiro à toa, né? De jogar dinheiro no lixo. Primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que a fotografia ela é como outras áreas. Vamos comparar com a medicina, né? Você tem um pediatra, você tem um ginecologista, então a fotografia é a mesma coisa. Você tem um fotógrafo que é um excelente fotógrafo de casamento e às vezes isso acontece muito, a pessoa não consegue distinguir, achar que ele pode ser muito bom em casamento, mas não é bom em produto. E entrando na questão da fotografia de joia, ainda fica mais complexo, porque o fotógrafo pode ser um excelente fotógrafo de produto e não saber fotografar a joia. Ainda tem isso. Porque é muito peculiar, né? A joia, ela sai um pouco desse universo do produto. Você acha que é só questão da visão do fotógrafo? Também tem a questão do produto, claro, você está falando, você sai do produto, mas você acha que equipamento muda muito também? E às vezes a gente contrata um fotógrafo, ele pode topar o trabalho mesmo sem ele ser especialista, e a gente arruma um problema, acontece isso? Então, no caso de ser fotógrafo de casamento e ele fosse aventurar a fazer um trabalho de fotografia de joia, o equipamento influencia. Só que no caso dele ser um excelente fotógrafo de produto e não ter experiência em fotografia de joia, aí é mais técnica mesmo, porque o equipamento é bem... Então, até a pessoa tendo equipamento parecido, a gente pode se enganar e arrumar um problema. Ela tem que ter um certo... o ideal é que ela tenha, claro, toda regra tem uma exceção, mas o ideal é que ela tenha uma certa experiência na fotografia de joia. Entendeu? Isso é muito importante. E aí, como que você vai... O que você vai fazer para você não correr o risco de contratar um fotógrafo que no final vai te dar um serviço que você não vai gostar, né? Pedir exemplos, de ver o portfólio do fotógrafo, perguntar se ele tem exemplos de fotografia de joia. Caso ele não tenha, você pode pedir uma foto teste. E essa foto teste, ela pode ser paga ou não. Tem fotógrafos que fazem uma foto teste sem cobrar, até para ver se o cliente gostou e vai fechar o trabalho, e tem fotógrafos que cobram. Isso é bem interessante que você consegue sentir, né? Que aí você vai se sentir segura para poder fechar um orçamento
com aquele fotógrafo. Ah, legal. É uma dica Então, isso muito traz boa. É segurança. uma dica muito boa. Se você estiver tendo muito trabalho, eu vou deixar aqui no link da página, o link do site da Bruna e vou deixar o e-mail dela também. No final a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo tópico, então. Quem não tem dinheiro para pagar? Porque existe muita gente no mercado que gostaria de ter uma foto de qualidade e muita gente acha que não é acessível isso. Não tem muita grana para investir. Tem um caminho, porque não dá para a gente questionar o valor de um profissional. Falar que está caro ou não, isso eu não acho uma coisa questionável. Mas tem um caminho que a gente consegue pedir um orçamento, conversar e ter ideia desse trabalho? Como que a gente faz isso? Tem vários, na verdade. É sempre importante assim, entender que realmente fotografar joia, um orçamento de fotografia de joia não é algo tão barato e dá para a gente entender por quê, porque é algo difícil de fazer, trabalhoso, leva tempo, os equipamentos são caros, então existe essa ideia de que a fotografia de joia é muito cara, mas dentro dessas, né, essas variáveis, tem formas de se conseguir valores melhores. Alguns deles são você fechar uma parceria com um fotógrafo com pacotes. Então, sai muito mais em conta você fazer um pacote de peças do que uma única peça. Isso é algo que você pode propor, claro, depende do fotógrafo, mas você pode propor para o fotógrafo isso. Eu tenho uma quantidade X, e aí você pode falar, olha, eu não vou ter em um mês 20 peças, mas eu vou ter em 3. Tudo isso torna a negociação mais vantajosa para o cliente. É legal que também é uma forma de você fidelizar o cliente, né? Se ele vai ter um Sim, trabalho isso é durante vantajoso para o fotógrafo. e se eu falar para você que a gente tem um grupo de pessoas e vai levar várias peças de pessoas diferentes? Também é A bem gente vai fazer um interessante. mega pacote, né? É O interessante. fotógrafo não faz diferença se aquilo vem de uma pessoa ou de várias. Então, tem uma escola de joalheria e você tem 10 pessoas ali dentro querendo fazer cada uma 2 fotos. Muito legal. São 20 peças. Então, acaba sendo algo que você propondo para o fotógrafo fica mais em conta do que você sozinho procurar o fotógrafo. Fica interessante para todo mundo. Fica né? interessante para todo mundo. Importante. Você pode também tentar negociar prazo de entrega, é algo também que é negociável. Né? Às vezes você não tem tanta urgência, claro, você não vai fazer uma foto e vai pedir para 2 meses, 3 meses depois. Mas em vez de você pedir aquilo em 7 dias, você fala, não, pode, né? O prazo fica um pouco mais longo, dá para conversar também. Imagina, acontece de chegar gente falando, quero que você fotografe porque eu vou amanhã entregar essa peça para o cliente. Muito. E aí, como é que você faz? Me Muito, já conta. aconteceu muito. Isso encarece, tá? É urgência, né? Claro que às vezes você tem um cliente que já é seu cliente há 5 anos e você, óbvio, tem casos e casos. E você já vai fotografar algo naquele dia, tá com tempo para editar, então você consegue fazer pela fidelização ao seu cliente. Isso acontece. Mas não pode ser uma regra. Mas é mais complicado. A urgência acaba encarecendo sim o trabalho. Imagino. Bruna, me conta por que é tão difícil fotografar joias. Então, esse é um assunto que eu, inclusive, eu uso essa mesma frase quando eu dou workshop, já começando a dinâmica do curso explicando isso, né? Por que é tão difícil? Aí tem algumas características que a gente gosta de destacar. Primeiro porque é um objeto muito pequeno, né? Ele é pequeno, então, mas você tem peças maiores, claro, mas você não tem uma peça do tamanho de uma pessoa ou do tamanho de uma cadeira de joia, ou pode até ter uma, enfim. Sim, mas é raro. Então essa é uma questão. A segunda é a mobilidade. O posicionamento, tem muita gente que fica preso no posicionamento da peça, não sabe como posicionar ou como colocá-la em pé, ela cai. Não, muita gente eu acredito que muita gente vai se identificar com isso que eu estou falando, porque no começo eu quebrava muito a cabeça. Como vai pendurar o brinco, pulseira, como é que você vai botar redondinha, né? Que às vezes é fininho.
Tem a questão do reflexo, que é inegável, que tem muito reflexo. E tem no mercado algumas tendas que vendem para fugir do reflexo, mas quem já tentou, talvez se identifique com o que eu estou falando, ela não tira, essas tendas elas não tiram só o reflexo, elas tiram o brilho, elas tiram a nitidez, elas tiram tudo da peça. Nossa, aí atrapalha. Você tem que fazer a sua tenda. Então tem isso também, Tá. por causa do reflexo também. Então tamanho, muito pequena, mobilidade, reflexo, a questão do ouro, do brilho, das peças, tudo isso você Peça polida é um problema grande, polida né? é mais difícil do que as foscas. Então tem toda essa questão que torna A fotografia é a difícil. fotografia difícil. E tem também você ser bem fiel às cores, porque um ouro, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para o ouro não ficar aquele ouro gema-ovo, sabe? Aquela cor de gema. A forçada, né? Tem que ser um ouro que realmente bonito, né? E agora tem algumas tonalidades de metal, tem o ouro rosé bem clarinho, tem o ouro vermelho. Tem. E se não tiver cuidado, você pode mudar totalmente a característica da peça, né? Isso é muito complicado. Prata também você tem que tomar cuidado para não transformar uma prata simples em uma coisa meio ródio, né? Eu não sei se eu falei certo. Não tá certo, porque ela pode ficar meio acinzentada, né? A cor da prata mesmo, ela, se a gente colocar num fundo muito branco, a gente vai perceber que do lado de uma peça de ouro branco, por exemplo, se a gente comparar, a prata ela é levemente amarela. E a peça de ouro branco, resolve isso. A peça de ouro branco com o ródio, ela fica um cinza, uma leve tonalidade de cinza, um cinza platinado, vamos dizer assim. Sim. Então a prata para o ouro branco é amarelo e cinza, praticamente isso. Sim. Então dá bastante diferença, então tem que ter esse cuidado, né, nesse aspecto. Então isso torna mais difícil ainda tirar a foto da joia, né? Legal. Vamos lá, mais um tópico importante. Tá bom, eu entendi que é difícil realmente tirar foto, mas vamos lá. Quais as opções que a gente tem para investir se eu não tenho muito recurso? Eu não tenho muita grana e eu não vou conseguir contratar um fotógrafo. Tem alguma saída, tem alguma forma da gente resolver isso? Então, tem. De início, assim, você pode tentar fazer um curso que te ensine os princípios básicos, né? Claro que de repente você não vai se tornar um fotógrafo profissional, mas você consegue aprender bastante coisa. Mas eu sempre indico assim a pessoa, antes de investir em qualquer curso, numa questão de autoconhecimento, você entender se você vai ter paciência com aquilo, se é algo que está dentro das suas possibilidades, que às vezes a gente não precisa ser bom em tudo, né? Às vezes a gente é muito bom em fazer alguma coisa e em outras áreas não é tão bom. Natural. Então, para você não gastar dinheiro à toa, não tentar se aventurar num curso ou gastar com equipamento se você acha que você não vai ter paciência para aprender. Porque tem que ter paciência para fotografar joia, tá? E são muitos processos, né? Imagina que você já desenhou, tem muita gente que executou a peça, agora vai tirar fotografia e você tem que aprender tudo isso, a gente fica maluco, né? Exatamente. Então, por isso que entra um profissional para orientar direito. Exatamente. Então, às vezes vai lá e investe uma grana em equipamento, depois o equipamento fica largado, sendo que podia estar investindo na própria joia, né? Se for o caso. Na foto, exatamente. Exatamente, investir numa foto de qualidade, né? Ao invés de gastar uma grana com equipamento, você vai gastar muito menos tendo uma super qualidade com um fotógrafo profissional. Tá bom, então, Bruno, eu não vou gastar grana com equipamento caro, com máquina profissional. Dá pra gente fazer isso com celular? Eu preciso ter um celular muito top para fazer isso? Qual que é a ideia? Os celulares hoje em dia, eles estão ótimos, né? As câmeras estão cada vez melhores. Claro que não é tão barato também um celular com uma câmera boa. Existem limitações, sim, porque no caso, quando você tem uma câmera, você pode trocar, não é só a câmera, né? A câmera e a lente. Então, ainda, eu não vejo ainda, pode ser que futuramente sim, mas essa substituição tão fiel de você substituir uma câmera com uma lente profissional por um celular. Mas sim, dá para fazer coisas bem legais, com qualidade, com o celular. Eu sempre indico para a pessoa, se ela for querer se aventurar a fazer foto de joia e não sabe muito, ou acha que não leva muito jeito, tentar fugir um pouco do estilo. O estilo ele é mais difícil de fazer, o fundo branco
A gente consegue ele através do recorte de imagem na edição, ele não sai branco na imagem, ele sai cinza, fundo, até porque se ele for sair branco, ele vai estourar a peça vai ficar com muita luz, então não tem como. Então eu sempre indico da pessoa tentar se aventurar no temático. Ah, legal. É Essa mais uma dica muito fácil. boa. E com o celular também acho mais fácil você ir pro temático. Então, assim, você quer fazer o seu feed lá direitinho, bonitinho, com as peças, mostrá-las direitinho, não pode investir num fotógrafo e acha que não consegue aprender a fotografar, aprender sobre iluminação, aprender sobre fugir de reflexo e edição. O que você pode fazer? Pode usar a luz natural e tentar usar elementos, uma pedra bonita, a peça em cima da pedra. Legal, dica muito boa. Luz natural, sempre tentar não colocar a peça diretamente na luz. Os dias nublados são os melhores. Olha. Porque a nuvem serve como um difusor. Nossa, então, às vezes, você acha que o sol de meio-dia é ótimo para fotografar, e não. É melhor você ter uma luz difusa. Então, bastante iluminação, só que uma iluminação que não seja direta. Ah, muito legal. A dica é muito boa. Eu vou posicionar a peça, principalmente anéis, quando os anéis são muito pesados, a pedra é muito grande, ele fica virando, fica caindo. Tem um jeito de eu posicionar isso, de eu deixar isso fixo, porque não dá para eu ficar segurando com a pinça, a peça tá pronta, vai riscar a pinça vai sair na foto. Tem algum suporte, alguma coisa? Qual que é o segredo que você usa para deixar a peça paradinha? A gente usa uma massinha, pode ser a massinha de dentista, né, que tem, e tem a Prit, né? Aquela branquinha. Só que o que vai acontecer é que ela vai acabar aparecendo na imagem. Na fotografia de estilo, a gente usa essa massinha e tira ela no tratamento. Então é importante que, se você for fazer num fundo temático com o celular e não quiser editar muito essa questão de apagar a massinha, você usar um pedaço menor. Uma coisa interessante de se usar quando você vai fazer brinco, por exemplo, é o fio de nylon, porque ele é bem transparente. Então ele não vai aparecer tanto. O colar é a mesma coisa, você pode usar um fio de nylon. A questão da luz difusa, você pode usar papel manteiga ou poliéster, que são papéis translúcidos, que eles permitem que a luz passe e eles evitam muito reflexo. Então, se você vai fotografar um objeto que reflete, só que em volta do objeto você usa um papel manteiga ou um papel poliéster... Você forma uma espécie de uma caixa mesmo em volta do objeto. Você ganha duas coisas ali. Você ganha uma luz difusa, porque a luz que vier de fora, seja uma luz contínua ou uma luz externa, vai ficar um pouco difusa, não vai ficar tão dura. E além disso, você ainda foge dos reflexos. Nossa, legal. Então isso é bem interessante de usar também. Vou tirar foto com o celular, já peguei algumas dicas, a luz difusa, eu tento embrulhar um pouquinho a lâmpada ali, o mínimo possível para quebrar essa luz, ou eu protejo a peça de algum jeito. Como que eu faço para tirar foto no ambiente interno igual a esse, por exemplo? Você me falou agora há pouco da iluminação externa num dia que está nublado, que fica muito claro, aquele branco bem forte, e o tempo nublado fica quase uma luz difusa. Então, externo, a gente consegue usar essa luz. E na parte interna, igual eu estou aqui dentro de uma oficina, que não tem muita influência de luz natural e tem baixa iluminação, como que eu faço? Porque eu vou ter alguns problemas nessa foto, né? Tem uma solução? Tem várias soluções, só que a gente falando de uma forma mais amadora, que você está fazendo sem pensar muito que você é um profissional, um fotógrafo, o ideal é você procurar um ambiente que tenha o máximo de luz possível. Próximo de janela, assim, por exemplo? Janela, se você quiser usar... Quanto mais luz você tiver, melhor para você fotografar, pensando que você vai usar algo para fazer com que aquela luz se torne difusa, que é o poliéster e o papel manteiga. E aí alguém pode falar assim, mas como é que eu vou usar o poliéster e o papel manteiga? Envolvendo a sua peça com aquilo. Então, fazer essas cabanas, se você colocar no Pinterest, sobre cabana para fazer produto, vão ter inúmeras opções de como fazer cabanas. Só que
o ideal é você saber o que você está fazendo, porque aí você vai ver que as possibilidades são infinitas e você vai entender para que serve aquilo. Aquelas cabanas que as pessoas fazem é para tornar a luz difusa e para fugir dos reflexos. Então, a forma com que você vai fazer não importa, tem milhões de possibilidades. Usando objetos brancos, né? Porque o branco ele não reflete, ele não dá um reflexo, ele rebate a luz. Isso é interessante de Então saber. ele amplia, se eu tenho pouca Você luz, vai ele evitar- ajuda a aumentar aquela quantidade de luz. Ajuda a aumentar. Você vai evitar objetos escuros, preto, marrom, Por isso que a gente vê os cinza, estúdios tudo sempre branquinho e a luz branco. por fora quando é tecido ou papel tampando aquela luz. Sempre pensando no branco. Ah, legal. Então dá para colocar algumas luminárias de mesa e tentar proteger ela com esses papéis que você citou agora há pouco. Então é uma opção. Você pode comprar, uma opção é você comprar uma lâmpada com um número alto de watts, usar aquilo ali, você pode usar aquilo ali como uma luminária em volta do que você está querendo fotografar e sempre pensando numa caixa de luz, que vai ser feita disso, que vai ser feita de algo translúcido, que pode ser o papel manteiga ou poliéster. Pode usar isopor também, coisas para rebater, um papel branco, rebate a luz também, então faz com que você tenha mais luz. Então, se você tem uma luz desse lado, você coloca um papel branco desse lado, essa luz vai rebater no papel e você vai ganhar mais luz com aquilo. Não precisa necessariamente ter várias lâmpadas em volta, também aquilo pode me atrapalhar. É importante você ter bastante luz, mas também tomar cuidado para não estourar o ambiente, não ter luz em excesso também. Então você tem que ter um equilíbrio ali entre ter pouca luz não é bom também, mas também ter muita luz pode não ser tão legal. Legal. Falando ainda de iluminação, tem tipos de iluminação também? Ou é só aquela lâmpada direta, esse papel que a gente falou? Tem tipos de iluminação, né? Tem. Dentro da fotografia a gente tem a luz de flash, que é, né, todo mundo conhece, que é um estouro de luz e ilumina e para. E tem a luz contínua, que é uma luz que fica ali iluminando o tempo todo. Tem esses dois tipos de iluminação. E aí tem a luz natural também, que é também muito utilizada em ensaios, em até foto de produto, enfim. E a gente sempre usa também, de complemento com a iluminação, formas de rebater aquela luz. Então, um rebatedor. Tem os rebatedores que você compra, você escrever na loja online de fotografia, escrever rebatedor, aparecem algumas opções. E tem também rebatedores que você pode fazer, que é um isopor, por exemplo, serve de rebatedor, porque é uma placa branca que onde a luz bater, vai rebater para o outro lado. Um isopor, um papel branco, por exemplo, uma cartolina serviria? Um isopor, uma cartolina grande. Tem que ser fosco, ou não tanto faz? Porque tem papel que é polido, que ele tem muito brilho, né? Não faz diferença. O ideal é ser fosco, mas ambos vão refletir. Para joia, o ideal é ser fosco. Então suponha que eu inventei de fazer aquela caixinha, pegar uma caixinha de papelão, eu posso forrar essa caixa inteira com um papel fosco, branco, e aí eu começo a fazer minhas experiências pegando as dicas que a gente fez lá do comecinho. Ou não é tão simples assim? Então, na caixa, quando você for fazer uma caixa de luz para fotografar um objeto, você tem que sempre pensar que a caixa tem que ser feita de um material translúcido. A luz tem que passar pelo aquele material, seja o que você for usar. Que é o que eu falo papel manteiga, porque o papel manteiga ele é o mais conhecido. Já o rebatedor não precisa ser translúcido. A luz não precisa passar, porque o ideal é que a luz ela vai bater e refletir. Então, se você está num ambiente, por exemplo, com muita luz, com muita parede branca, aquele ambiente tende a ter mais luz do que se você está num ambiente com uma parede azul marinho. Ou cinza, por exemplo, que é esse fundo nosso aqui. Interessante, isso é muito importante também. O ambiente muda a iluminação total. Muda a iluminação. Legal. E entre eu comprar uma câmera e um celular, então, o que você me aconselha? Então, se você for comprar uma câmera e não souber usar as funções da câmera, eu te aconselho comprar um celular bom. Porque você vai ter muito mais dificuldade com a câmera do que com o celular. Se você tiver
aberto a fazer um curso de como mexer na câmera, que tem hoje em dia online, tem presencial, né, fácil encontrar, e tiver paciência também, né, para aprender, tem toda essa questão, é muito melhor você investir numa câmera. Não tenho Entendeu? Então dúvida. vai depender de cada pessoa. Tá, mas se eu conseguir um celular de qualidade, eu consigo também ter um. Os celulares hoje em dia É estão com legal. câmeras maravilhosas. Um A celular gente, bom. legal, a gente falou sobre tudo isso, sobre iluminação, cenário e tudo mais, mas tem uma parte muito importante que é a parte da edição, né? A parte da edição da foto a gente esquece que não é só tirar a foto, tá pronto, né? Fala um pouco da edição pra gente. No caso do celular, tem aplicativos, diversos programas que você pode fazer edição. Claro, você não vai conseguir fazer o recorte da imagem, mas você consegue fazer bastante coisa. E tem o Photoshop, que é muito conhecido, enfim, é muito, Mas aí né, teria que famoso. fazer a edição no computador. Tem Quando a gente essa, fala do Photoshop, no Photoshop ou no computador. Eu acredito que alguns celulares já tem. já Ah, conseguem interessante. baixar um tipo específico. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Com ferramentas mais Lightroom, reduzidas, alguma coisa assim. é. Ah, interessante. Uma coisa que eu acho muito importante, se você está pensando em fotografar é, as suas peças ou, enfim, né, começar a aprender algumas técnicas, é muito importante você começar a treinar o seu olhar vendo bastantes exemplos de fotos, para você começar a entender o que é uma foto de joia mal feita, o que é uma foto bem feita, porque só quando você treina o seu olhar que você consegue saber ter uma direção do que você está fazendo. Porque às vezes, quando a gente não conhece o que é um negócio bem feito, existe uma intuição, claro, Sim. mas a gente faz algo e acha que aquilo ali tá bom porque não tem uma referência, o nosso cérebro não faz associação, né? Então é importante você ir treinando o seu olhar antes. Então, fazer uma pastinha dentro do Instagram ou dentro do Pinterest, uma pastinha só de peças que você achou bonita, a foto, Legal. né? Não a peça, achou bonita a foto. E de vez em quando ir lá dar uma olhada nas fotos que tem lá para você ir treinando o seu olhar. Isso vai te ajudar muito na hora de começar a fotografar do jeito que for, em casa, com luz natural, com luz contínua, com flash, com câmeras de celular ou câmera profissional, não importa. Você treinar o seu olhar é essencial. Assim. Você fez bastante isso quando você Muito, começou a ir para a parte. Você não muito. começou especificamente na fotografia de joias, E né? eu fiz justamente porque pelos erros que eu cometia, porque eu fazia um trabalho e enviava, às vezes, no começo, né, quando eu estava aprendendo, e a pessoa não gostava, e eu não entendia por que a pessoa não gostava, sabe? Tipo, mas eu tô achando tão bom, por que a pessoa não gosta? Depois que você começa a pesquisar, treinar mesmo o seu olhar e ver o que é o bom mesmo, o que é o bem feito, você não precisa ter esse feedback negativo. Legal. Que muitas vezes, com o fotógrafo, ele acaba recebendo isso do cliente. Mas a pessoa que está aprendendo para vender as peças dela, ela não vai receber esse feedback. O que ela não, vai deixar de receber e agregar são as vendas. Ela vai ter poucas vendas e ela não vai saber por quê. Não vai ter resultado. Que ela vai achar que o que ela fez está bom. Que ela não vai verdade. ter essa associação do que é realmente uma foto verdade. boa. Eu imagino que deve ter foto que deve ficar tão incrível que quando a pessoa pega a peça na mão, ela acha até estranho, né? Ela fala, mas eu queria a peça da foto e não essa peça que pegou na mão. Eu imagino que deve ter casos assim, você já deve ter pego, aí fica uma saia justa com o cliente, né? Não pode nem falar nada, né? Porque Não, essa parte de venda você faz o trabalho tão bem feito da fotografia que a pessoa se surpreende com a peça na mão, ao contrário, né? Ela fala, eu queria da foto, né? O ideal, o que eles não gostam, assim, que o cliente geralmente não aceita, é quando sai muito diferente do que é. Isso eles têm, já é inato, né, para quem criou a peça. Quando a foto sai muito diferente, vai falar, não, mas o meu produto não é esse, tá lindo, mas não é o meu produto. Então, aí tem que ter o bom senso também do cliente de falar, tá muito, eu quero mais simples, né, esse trabalho. Eu tenho uma cliente, eu tenho essa cliente há 10 anos que ela é minha cliente, e o primeiro trabalho que eu fui fazer, o que acontece? As peças dela, elas são bem
O acabamento é bruto, propositalmente a peça ela tem riscos, não tem lapidação, faz parte do design daquela peça. E a primeira vez que eu peguei a foto, que eu fui fazer o trabalho para ela, acabei limpando muito, tirando os riscos. E aí ela falou, e foi quando ela falou, não, Bruna, não limpa. A peça é assim, não limpa porque, na verdade, os riscos fazem parte da peça. Você tirou a característica Eu acabei tirando, achando que poderia ser um defeito. Não tirei tudo, claro, mas acabei tirando um pouco. Ela falou, não, eu quero que tire nada, eu quero que deixe, porque faz parte da peça, essa coisa mais rústica. Legal. Ô, Bruno, você pensa em dar um workshop ou um curso específico para quem está fotografando joias? Você já fez, você me contou na nossa conversa que a gente teve anterior ao vídeo, que você já fez workshop de forma profissional para profissionais da fotografia. Mas para a parte mais amadora, assim, pessoas como eu que não são especialistas em fotografia, você pensa em ensinar um pouquinho mais sobre isso? Qual que é a ideia? Já faz um tempo que eu estou estudando essa ideia de criar um workshop com uma dinâmica mais para pessoas que não têm o intuito de se tornar fotógrafos e que não querem investir, que não podem, às vezes, investir numa câmera que não é baratinho, no equipamento de fotografia também que não é barato, mas que quer conseguir uma qualidade ok das suas fotos, às vezes por não conseguir pagar um fotógrafo. Só que a complexidade disso é que assim, é muito importante que a pessoa que vai fazer esse workshop entenda que ela não vai conseguir um resultado de profissional. Sim, então, a pessoa que for ver o meu portfólio ou o portfólio de qualquer fotógrafo, um profissional de joia, ela vai ver um resultado ali que não é o que ela vai ter. Só que ela vai conseguir uma foto bonita das peças dela, que não vai ficar aquela coisa agressiva de ter uma luz muito estourada, uma peça ou muito escura. Então dá para você fazer algo bonito, mesmo não sendo profissional. E com menos recursos também. E com menos recursos. Legal. Você saber tirar vantagem de algumas coisas sem gastar muito. Legal. E sem precisar investir muito. Eu vou deixar o link com e-mail, o site da Bruna, aqui na descrição do vídeo. E ela vai criar uma lista para quando ela tiver esse curso pronto e ela lançar, você entrar para essa lista. Então vai lá e fica esperando que logo a Bruna vai lançar um curso desses e vai ser bem interessante. Eu já sou o primeiro da lista, tá? Já anotei aqui o meu e-mail no caderninho dela, então eu já estou nessa lista, tá bom? E, Bruno, eu gostei muito desse papo, acho que a gente esclareceu muita coisa. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda a esclarecer sobre a fotografia. Eu espero ter outra oportunidade da gente bater um papo como esse, tá, de hoje. E dar algumas dicas, de repente umas dicas mais físicas, vamos dizer assim, mas mostrando um pouco na prática o que a gente falou hoje, tá? Eu sei que é um pouco complexo, é um pouco difícil fazer isso, mas a gente gostaria de tentar no próximo vídeo a gente falar um pouco mais desse assunto na prática, tá bom? Tá ótimo. Obrigada.